Bom dia, meu irmão, bom dia, meu amigo, que bom estarmos aqui. Estamos iniciando mais um ciclo da nossa Escola Bíblica Dominical. E para esse novo ciclo nós vamos estudar as lições sobre maturidade cristã, como nós podemos aprender e crescer no conhecimento do nosso Senhor e aprimorar a nossa vida, a vida da nossa família, tá bom? Então hoje nós vamos iniciar um novo ciclo e a primeira lição vamos falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Então a primeira lição do livro Maturidade Cristã vai falar sobre o discípulo e o estudo da Bíblia. A Bíblia é o manual da nossa vida. Para tudo que você vai fazer na vida, quando compra um equipamento, um eletrodoméstico, um carro, geralmente você recebe um manual do fabricante. Aqui ele vai dizer não apenas a descrição do que você comprou, mas também a melhor maneira que você vai cuidar do equipamento, como que você vai usá-lo para proteger o equipamento e a você mesmo, a sua segurança. Aqui também vai dizer sobre os termos e garantia, como que você usando vai poder garantir que você vai usar ele por longo período. Uma coisa interessante é que às vezes o manual de instrução é apenas um pequeno folheto, e algumas vezes é um grande manual, né? Como de um carro. Algumas pessoas me perguntam, pastor, por que a Bíblia é tão grande? Por que há tantos livros? Porque ela fala sobre a tua vida. A Bíblia é o manual da nossa vida. A Bíblia vai dizer assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia nos ensina como vivermos, como andarmos diante do Senhor. Ela é escrita por homens inspirados por Deus, mas ela tem a direção que é a sua vida. Deus tinha a intenção de que você estivesse perto dele. E a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus para conduzir a minha vida e a sua vida diante do Senhor. Vamos juntos, vamos estudar essa lição com todo o desejo para que a gente possa cumprir alguns objetivos claros. E o que nós desejamos dessa lição? Para que você possa adquirir mais conhecimento do que é a Bíblia, para que ela serve. Nós vamos aprender também como ler a Bíblia e como interpretar a Bíblia. Nós vamos também entender hoje aqui nessa lição um bom motivo para que você tenha uma disciplina de ler a Bíblia, para que você se sinta encorajado, motivado a estudar a Bíblia. Vamos juntos nessa jornada. Bom, o discípulo e o estudo da Bíblia. Você vai dizer, pastor, eu entendi. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é o manual da minha vida, eu preciso ler. Mas como que eu vou ler a Bíblia? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que você precisa observar os fatos. Como qualquer um livro, qualquer um texto, você precisa ler e observar o que está escrito. As leituras corridas, elas são perigosas de você ler e você não observar o que de fato está ali escrito. Então leia com muita atenção e todos os detalhes do texto. É importante você saber algumas questões que são fundamentais, né? Quem escreveu, qual foi o contexto que foi escrito, para quem se dirigiu essa carta, e vai ver que cada um tem um estilo literário diferente. Então você precisa, quando for ler um livro ou um texto da Bíblia, você saber que cada texto ele precisa ser interpretado. E para ser bem interpretado, você precisa ter muita atenção na sua leitura. Muitas pessoas às vezes não conseguem fazer uma boa leitura porque querem ler sempre muito correndo. Você precisa ter alguns pontos que eu acho que é importante. A primeira é você ter um tempo para você ler a Bíblia. Então você pode ver, alguns gostam de ler na parte da manhã, outros na hora do almoço, outros à noite. Mas qual é o melhor horário para você ler? É o melhor horário que você tenha atenção. Então você pega um texto, é o chamado hora tranquila. Senta e vai ler cautelosamente o texto. Se você tem hábitos bons de leitura, você pode ler 1, 2, 5 capítulos. Se você tem dificuldade na leitura, leia um versículo, dois versículos. Às vezes é melhor você ler um versículo bem lido de que você ler 10 capítulos de forma corrida, tá bom? Então, o tempo que você vai investir nisso é importante. Pelo menos 15 minutos para você sentar e ler a Bíblia. A outra coisa importante também é o local. Algumas pessoas não conseguem concentrar porque elas estão lendo em lugares que são muito tumultuados, toda hora são interrompidas. É o local tranquilo.
Vai para um local que tenha tranquilidade ou que você tenha concentração e leia o texto. O importante é que você tenha uma boa leitura daquele texto. Não possa, a boa interpretação começa com a atenção aos pequenos detalhes, né? Para que você entenda bem as palavras, a forma que ela foi colocada, para quem ela foi dirigida, o contexto em que ela foi colocada. Dando continuidade à nossa lição, o ponto 2 da nossa lição vai falar sobre interpretação do texto bíblico. Veja bem, se você teve um tempo para você ler e refletir sobre aquilo, agora é hora de você interpretar de tudo que foi dito ali, de que você leu, o que ele significa, para quem que ele escreveu, como que ele escreveu e também o que o autor esperava que os seus ouvintes pudessem compreender e agir. Antes de você trazer para a sua vida, você precisa saber o que o escritor disse para aqueles a quem ele escreveu lá atrás, tá bom? Isso é importante, porque uma interpretação equivocada pode ser muito complicado para você. Imagine que eu esteja ensinando você a fazer uma receita e eu digo assim, olha, coloque lá uma colher de chá de fermento. Olha, quem é um bom cozinheiro, né, ou que tem um mínimo de habilidade, vai saber que a colher de chá é uma medida para colocar. Ninguém vai fazer um chá de fermento, né? Então essa interpretação é muito importante. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que tem tantas religiões? Por que tem tantas interpretações? Na verdade, o propósito de Deus é um só, que nós todos possamos interpretar a Bíblia da maneira como Ele deseja. Por isso é importante a gente ter atenção para que a gente não erre ou se precipite na interpretação. Um grande problema das pessoas é interpretar a Bíblia de acordo com a sua mente. A palavra de Deus diz, não vos conformeis esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento nosso vai ser renovado a partir da Bíblia, da palavra de Deus. Vamos dar um exemplo de um erro que as pessoas cometem. Elas pegam um texto fora do seu contexto. Digamos aquele texto que Jesus vai falar sobre, o apóstolo Paulo vai falar sobre as aflições. Ele vai dizer assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você está passando, né, por uma privação financeira, talvez você está com problema nas suas emoções, e você fala assim, não, tudo eu posso naquele que me fortalece. Você quer comprar um carro novo, você quer comprar uma loja nova, você quer... Tudo posso naquele que fortalece. Está na Bíblia. Mas qual é o contexto que Paulo escreve aquilo dali? Paulo estava dentro de uma prisão. Paulo estava preso porque estava pregando o Evangelho. E aí as pessoas perguntavam, como que você pode sofrer tanto? E ele vai dizer assim, olha, eu sei viver com muito, sei viver com pouco, sei ter autoridade, mas também sei ser submisso. Mas sabe de uma coisa? Tudo posso naquele que me fortalece. Veja que Paulo entende. A sua interpretação é que Deus fortalece ele mesmo naquele momento de adversidade. Então, cuidado que a gente, tirando um texto do seu contexto, pode gerar um desvio de entendimento, uma má interpretação. É alguém fazendo um bolo, botando xícara, botando colher ali dentro. Meu Deus, como é que vai ser quando bater essa massa? Nós precisamos saber interpretar o texto. No ponto 3 da nossa lição, ele vai falar sobre a aplicação. Se você fez uma boa leitura, uma boa interpretação, agora você tem domínio do texto. Seja um versículo, um texto, um capítulo ou um livro da Bíblia. Agora você conhecendo esse texto, você pode aplicá-lo à sua vida. Veja bem, a aplicação vem depois da interpretação. Porque se você, qualquer versículo que você lê, você aplica, pode ser o risco. Se você fala assim, olha, o texto está dizendo, e Judas foi e se enforcou. Aí você vai aplicar isso na sua vida? Não, não é essa a verdade que você tem que interpretar o texto para que então você possa entender o que ele tem para dizer nos dias de hoje para a nossa vida, para o nosso povo. Então, qual a mensagem de Deus para a minha vida?
o que Deus deseja que eu aplique na minha vida. Há algum mandamento que precisa obedecer? Pegue naquele texto e provavelmente terá um mandamento. Mas pode ser que o texto não tenha um mandamento tão claro, né? Ou ele não esteja em um versículo, esteja no livro ou em um capítulo. Mas você vai tentar extrair dali um mandamento. O que Deus deseja que você faça? O que Deus quer que eu faça? Olhando o texto, né? E a gente conhecendo a história de Judas, que se enforcou, o que Deus deseja que eu faça? Deus deseja que eu seja leal e fiel a Ele. Que eu continue perseverando, seguindo a Ele. Não faço o que Judas fez. Então isso é um mandamento que o Senhor nos manda. Também nós podemos extrair alguma promessa do qual eu devo tomar posse, né? Então veja que são promessas que são universais. Veja que algumas pessoas aplicam muito nos dias de hoje uma promessa que foi feita para o povo judeu. Olha, nós precisamos interpretar a Bíblia para que a gente não pegue um texto fora do seu contexto. E às vezes nós confundimos isso. Há bênçãos que são para aquele povo, o mandamento para aquele povo, né? Não precisamos cumpri-lo hoje. Então você precisa olhar não apenas os mandamentos, mas as promessas de Deus que se aplicam nos dias atuais. Também verificar se as promessas estão associadas a uma condição. Às vezes tem um texto lá que tem uma promessa linda, mas ela tem uma condicionante. Por exemplo, João 15,14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então a amizade com Deus está relacionada a um mandamento que nós temos que cumprir. Então é importante, né, nós olharmos o texto, extrairmos, interpretarmos e aplicarmos a nossa vida. Distinguir as promessas de Deus para nossas vidas é muito importante para que a gente não saia falando coisas que não deve, né? Também nós precisamos ver se tem uma advertência a observar. Não é um mandamento, mas é uma advertência. Às vezes ele nos encoraja a uma disciplina espiritual que seja importante para a minha vida, para a sua vida. E também precisamos ver se tem um princípio eterno no texto. Às vezes o texto vai dizer lá um princípio que é eterno, que possa alterar o nosso caráter, a nossa conduta. Por exemplo, quanto ao amor, quanto ao fruto do Espírito, quanto à obediência aos nossos pais, quanto à lealdade à igreja, quanto aos dízimos e às ofertas, quanto à submissão à ordem de Deus. São princípios eternos que nós, aplicando, certamente teremos a oportunidade de crescer e melhorar a nossa vida. Bom, para concluir esse estudo, né, que nós falamos sobre o discípulo e a Bíblia, nós vamos falar para você. A Bíblia é uma grande biblioteca. Elas são 27 livros do Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento, o que se compõe a Bíblia toda. Não podemos selecionar uma parte em detrimento da outra, mas toda a Bíblia ela é útil para o Senhor edificar a nossa vida, né? Nós temos um texto que diz que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia é um manual para a sua vida, para o seu crescimento, para que você possa ter uma vida saudável com a sua família e com a sua espiritualidade, tá bom? Então a gente viu hoje que é importante para o seu crescimento, para a sua maturidade, um tempo de leitura bíblica, um tempo para você aplicar esse texto na sua Bíblia. Você precisa separar um tempo específico, um local específico e um método específico em que você observe, interprete e aplique na sua vida. Por último, eu quero dizer para você assim, olha, quanto mais você ler a Bíblia, mais sábio você se torna. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Salmo vai dizer que as tuas palavras são doces, são boas ao nosso paladar. Elas nos tornam mais sábios que os nossos inimigos. Por quê? Porque nos leva à obediência com Deus. Eu desejo a você que Deus abençoe a sua vida, que te encoraje a ler e estudar a palavra de Deus todos os dias. Aqui estamos terminando nossa lição. Obrigado pela tua companhia. Peço a você que leia os textos bíblicos. E na próxima lição nós vamos estudar sobre o discípulo e a oração. Vamos falar sobre a oração.
Mas é importante que você, durante a semana, leia a Bíblia para que você possa colocar em prática já os ensinamentos dessa lição. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima lição. Tchau!